Olá, meus amigos! Como eu havia prometido, hoje eu quero comentar alguns tópicos abordados no excelente livro Teologia Militar, escrito por Edmar Pedrosa, que é pastor da Igreja Batista e capitão da Polícia Militar de São Paulo. Livro esse publicado pela editora AD Santos. Devo começar dizendo que foram basicamente duas as razões que me motivaram a adquirir a presente obra. Em primeiro lugar, o tema, que é extremamente interessante e provocativo. E em segundo lugar, a inquestionável qualificação do autor para tratar do tema proposto na obra, tendo ele formação teológica, jurídica e militar. Eu gostaria de comentar alguns princípios abordados nos capítulos 1, 2, 3 e 4 do livro Teologia Militar. Estes princípios que são o princípio da autoridade, o princípio da submissão ou obediência, o princípio da hierarquia, o princípio da disciplina e o princípio da ordem, são os princípios comumente conhecidos como sendo princípios propriamente militares, que são aplicados de modo mais direto e mais claro nas instituições militares, como por exemplo as Forças Armadas e as polícias militares. E o autor, com uma hermenêutica impecável, acaba nos mostrando, bíblica e teologicamente falando, que estes princípios militares, eles não se restringem apenas ao meio militar, mas que eles possuem um valor e uma aplicação universal. Então, nos próprios textos sagrados, nos é mostrado que a linguagem em que Deus se utiliza e que os autores bíblicos utilizam para transmitir a revelação é muitas vezes devido ao contexto histórico, tanto do povo hebreu quanto dos primeiros cristãos na figura dos apóstolos, era uma linguagem militarizada, porque este era o meio que o povo vivia, né? Então não apenas ocorria um uso de termos militares e de todo o ensinamento de uma principiologia militar devido ao contexto, mas porque, de fato, estes princípios que estruturam não só os órgãos militares, mas toda a sociedade de um modo geral, eles possuem uma legitimidade bíblica e, consequentemente, uma legitimidade teológica. É por isso que este livro ele foi escrito para esclarecer esses pontos e principalmente se destina não apenas para pessoas do meio militar, mas inclusive para pessoas que não são do meio militar. Pois eu confesso a vocês que este livro ele foi escrito no lugar oportuno e no momento muito oportuno, que é no Brasil do presente momento. Nós sabemos que a nossa sociedade tem passado por diversas convulsões sociais nos últimos anos, uma série de transformações culturais, econômicas, políticas, etc. E que, infelizmente, nós percebemos que boa parte dos grandes males que assolam o nosso país se devem ao fato da inobservância dos princípios mencionados, né? Então, eu tenho um conhecido que mora nos Estados Unidos já faz um tempo, e quando ele retornou ao Brasil, tendo já como ponto de comparação, ele fez o seguinte comentário: Douglas, a sociedade brasileira é uma sociedade caótica. E esse caos, essa desordem, se deve ao fato de que simplesmente inexiste, de um modo geral, na sociedade brasileira, a ideia de respeito às autoridades, a ideia de obediência, a ideia de hierarquia, a ideia de ordem, a ideia de disciplina, né? Então, esse livro busca trazer esclarecimento bíblico, um esclarecimento teológico e, acima de tudo, cívico, né? Até mesmo pela formação jurídica do autor, dizendo que esses princípios não se aplicam apenas àqueles que são do meio militar, mas a todo e qualquer cidadão que realmente tem uma preocupação efetiva com a sociedade em que vive, com a comunidade na qual ele esteja inserido. Infelizmente, nós vemos hoje que, com relação ao respeito, filhos não respeitam os pais, alunos não respeitam professores, as pessoas mais novas não respeitam as mais velhas, não se respeita mais as autoridades instituídas. Essa falta de respeito muitas vezes se deve a uma falta de esclarecimento destes princípios de valor e de aplicabilidade universal.
como o princípio da autoridade, o princípio da obediência, o princípio da disciplina, o princípio da ordem e o princípio da hierarquia, né? Então eu costumo dizer que a sociedade moderna, e isso também é tratado na obra, ela é muito marcada pela deificação de outros dois princípios que acabam sendo absolutizados. Quais são esses dois princípios? O princípio da liberdade e o princípio da igualdade. Tanto a liberdade quanto a igualdade são valores e valores universais. Mas a partir do momento que o ser humano absolutiza tanto a liberdade quanto a igualdade, estes dois princípios acabam se convertendo no seu contrário. E o mesmo, evidentemente, ocorre quando há a absolutização dos princípios de autoridade. Quando se absolutiza o princípio da autoridade, nós encontramos o autoritarismo. Quando se absolutiza o princípio da obediência ou da submissão, nós encontramos uma espécie de escravidão e assim por diante. Então, essa absolutização, tanto da liberdade quanto da igualdade na sociedade, ela acaba gerando uma espécie de desordem e, consequentemente, um caos, em que toda a ideia de autoridade passa a ser demonizada, assim também como toda e qualquer ideia de obediência e submissão acaba sendo vista como uma inimiga da verdadeira liberdade. Então é por isso, muitas vezes, que a nossa sociedade tem atravessado momentos tão difíceis, em que simplesmente não há respeito, não há obediência às autoridades, não há o devido reconhecimento e a devida submissão. E aí, evidentemente, o resultado acaba sendo exatamente esse que nós, infelizmente, estamos acompanhando no Brasil de hoje. Então, eu quero parabenizar o autor desta obra, o pastor e capitão da Polícia Militar, Edmar Pedrosa, pela excelente iniciativa de publicar essa obra. Eu quero também parabenizar a editora AD Santos pelo excelente trabalho editorial e sugerir a todas as pessoas que sejam igualmente interessadas, seja por teologia ou sejam pessoas que, assim como eu, têm uma profunda admiração pelas funções militares, a adquirirem essa obra, a estudarem essa obra e repassar os princípios ensinados nessa obra, que são princípios fundamentados na palavra de Deus. Essa é a sugestão de leitura e que Deus